Eu achava que em algum momento ia aparecer alguém e ia falar, cara, sai daí. Você não é cantora, tá fazendo o quê nesse palco? E eu achava que o Candeia falava de um mundo que não existe. Porque o mundo do Candeia, o negro era lindo, era importante, tinha um lugar que eu não via. Eu comecei a me olhar mais no espelho, a falar, peraí, eu sou bonita, não sou feia porque eu sou negra. Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao Entre Linhas. Esse é um programa em que eu entrevisto, converso com gente que eu admiro, gente que eu acho que faz um trabalho sensacional, e hoje é o caso. Vou falar já daqui a pouco a respeito da nossa convidada, mas antes da gente começar, eu queria dizer a você que se você gostar do programa, gostar da entrevista, que você curta, compartilhe o vídeo, coloque nos comentários o que você achou. Eu acho que você vai gostar. E hoje eu quero falar com uma pessoa que... Eu já disse isso, eu coloquei isso num tweet que eu fiz, que é uma das pessoas fundamentais para se compreender o Brasil, mas não compreender o Brasil nessa ruína, né, que o Brasil se apresenta hoje, mas para se compreender o Brasil nas suas potencialidades, para compreender o Brasil naquilo que o Brasil pode ser. E o Brasil, ele entendo a frase, parece uma frase esquisita, mas ela é uma frase que a gente deve prestar atenção, na minha concepção. O Brasil, ele é muito mais aquilo que ele pode ser do que aquilo que ele efetivamente é. Ou seja, o Brasil, ele carrega consigo uma série de potencialidades, de energias, e que justamente a dinâmica da política institucional, a dinâmica desse Brasil que não conhece o Brasil, faz de tudo para destruir. E eu acho que a nossa convidada de hoje, ela representa esse Brasil que teima em existir e resistir. Estou falando aqui da minha amiga e numa força de expressão, Tereza Cristina. Tereza, muito obrigado, viu? Estou muito feliz de ter você aqui. Estou muito feliz de olhar para o seu sorriso. Enfim, é uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Nossa, Silvio, eu admiro você já há bastante tempo. Você me deu uma alegria muito grande quando você entrou na minha live, porque eu estava falando bem de você pelas costas, não sabia que você estava assistindo. E depois daquele dia, a quantidade de amigos e de pessoas que eu liguei só para falar isso. Gente, o Silvio Almeida entrou na minha live. Muito feliz, assim, porque esse texto que você fez aí, de abertura, é um texto auto-aplicável, né? A gente está passando por uma situação atípica, mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo a oportunidade de se deparar com lideranças, com pessoas importantes para esse Brasil que a gente quer, né? Esse Brasil que a gente acha que a gente pode ter no futuro, assim. Eu tenho observado que temos nossas reclamações, temos muitas questões importantes para discutir o Brasil, mas figuras assim como você, eu acho que são importantes para a gente discutir qual é o Brasil que a gente quer para o futuro, sabe? A gente tem muitos erros, assim, muitos vícios, né, de comportamentais que têm atravessado séculos no Brasil, e que agora, com essa pandemia, por acaso, a gente começa a fazer pequenas reparações, né? De atitudes, de frases, de posicionamentos, assim. E eu vejo com bons olhos, sabe? A chegada de pessoas assim como você, porque a gente precisa de um espelho, a gente precisa ter um exemplo para sair desse lugar de que o nosso lugar é o lugar onde as pessoas dizem que a gente pertence. Então é muito importante a gente saber que a gente tem uma pessoa como você, assim. Eu fico muito honrada de estar participando. Eu vi a sua conversa com o Emicida, fiquei muito emocionada com aquela conversa, e eu acho que esse é o Brasil que eu
O Brasil que eu quero é uma frase feita, mas esse é o Brasil que eu acho que precisa vir à tona, sabe? Sempre as lives que eu acompanhei, eu até comentei com a Edneia, né? E eu falei assim, nossa, a Teresa parece uma enciclopédia, né? Do samba, uma memória, né? Um receptáculo, né? Do samba, que é uma coisa impressionante. E não é só do samba, né? Da música popular brasileira. Então, e muito da tradição do samba e das tradições que forjam o samba e a brasilidade são passadas justamente pela oralidade, né? Então me parece que você, usando uma linguagem moderna, né? Você parece que é um hub, né? Assim, de um repositório da música popular brasileira e está oferecendo para a gente essa generosidade. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma coisa em comum, que é uma coisa muito louca. Você não tem só o samba como referência, né? Inclusive, eu me lembro que eu fiquei muito chocado. Eu fiquei chocado 2 vezes num determinado dia, porque eu fiquei chocado primeiro porque morreu o Ed Van Halen. Fiquei muito chocado, né? Porque ele também é uma das minhas referências. Você sabe que eu sou guitarrista, eu gosto muito do Van Halen. Aí eu fiquei chocado de saber que você também é fã do Van Halen e é fã de Iron Maiden também, que é uma outra coisa. Então eu queria que você falasse o que significa juntar essas referências. Assim, a gente está falando do samba, o samba como repositório da nossa cultura, e você carrega essa chama, o como isso é importante, quanto isso é forte. Então eu queria que você falasse um pouco do samba, da importância do samba para essa como fonte do conhecimento, e fonte do conhecimento como fonte também daquilo que vai nos levar a pensar uma ação política renovadora, mas ao mesmo tempo saber como é que é na pessoa, né? Na subjetividade da Teresa Cristina, por exemplo, cantar Bruce Dickinson, né? Assim, eu queria entender como é que foi essa mistura de Luiz Carlos da Vila com Bruce Dickinson, né? Assim, que para mim é bem interessante. Quando eu era criança, eu nasci em 68, então eu vivi toda a musicalidade dos anos 70, que foi a música preta americana. Dana Summer, Barry White, aqueles grupos vocais todos, Michael Jackson, Diana Ross, tudo isso. E eu era muito fã de discoteca e eu frequentava o Olaria, as matinês do Olaria. Só que quando chegou um momento em que eu reparei que quando começava a música lenta, disco tem muita música lenta, muita balada, tinha aquele momento dos meninos chamarem as meninas para dançar. E eu nunca dancei no baile com ninguém, porque ninguém me chamava para dançar. No início, assim, teve um dia, me chateei, na outra matinê também, chegou um momento em que eu já não queria mais ir para o baile. Porque eu falei, qual é a graça de chegar? Eu gosto daquelas canções, mas quando ia chegando a hora da música lenta, eu ficava me dava um pavorzinho, porque era muito triste ver as minhas amigas dançando e eu ali parada esperando acabar a música lenta para voltar a música rápida e assim todo mundo dançar junto. Mas eu passei a ouvir e eu comecei a ir a shows de metal. E no show de metal, a primeira coisa que me chamou a atenção é que não tinha música lenta. Ou quando tinha música lenta, não era uma música que era um momento romântico, não tinha romantismo. Não tinha essa coisa de... Né, azaração é uma palavra nova, né? Mas assim, não tinha esse momento, sabe? De, será que alguém vai me escolher? Não tinha. E as mulheres tinham uma certa independência também na hora de se expressar e de dançar. E aí eu fiquei com aquela impressão, assim, eu acho que esse lugar aqui é meu, eu vou ficar por aqui. Me envolvi de cara com o Iron e com Van Halen, pela musicalidade, pelas melodias das canções. O Iron trouxe todo um conteúdo histórico e o fato do Bruce Dickinson ser professor de arqueologia, e aí tinha uma coisa de Egito, misticismo e guerras na Europa, e eu me envolvi com aquilo, assim, e eu gostei, me envolvi de verdade com essas canções. Tanto que quando eu estava com... Um pouquinho antes de ter minha filha, com 40 anos, o Iron fez um show no Parque Antártica,
em São Paulo. E eu fui com medo, que eu falei, meu Deus, eu tô com 40 anos, eu tô vendo o Iron. Será que é isso mesmo? Será que eu vou me arrepender? Será que vai começar a primeira música e eu vou falar, ai, isso passou? Nada. Foi um show maravilhoso, eu fiquei super contente, assim. Quando eu ouvia metal, eu não anulei o meu gosto pela música disco. Passei, e assim, o que eu estava dizendo, quando eu era criança, eu gostava de disco e meu pai ouvia samba, meu pai ouvia Candeia. Só que o meu pai ouvia Candeia e eu ouvia as músicas do Candeia e eu achava que o Candeia falava de um mundo que não existe. Que o mundo do Candeia, o negro era lindo, era importante, tinha um lugar que eu não via no meu colégio, que sensacional. Na rua. Quando eu entrei para a UERJ, que foi o meu pensamento crítico começando a se formar. Foi na UERJ que eu aprendi tudo. Fui fazer letras e aprendi, reativei meu gosto pela leitura e, ao mesmo tempo, eu reencontrei o álbum do Candeia que o meu pai ouvia. Silvio, quando eu ouvi, um amigo meu levou até a minha casa esse álbum, que é o Samba de Roda. Eu ouvi o Brinde ao Cansaço, a primeira música, e eu sabia cantar o álbum inteiro. E me deu uma confusão mental, porque eu falei, como é que eu sei cantar isso? Que eu nunca vi esse disco. Que disco foi esse que eu sei cantar tudo? Aí fui ver lá a capa, estava lá o Candeia. E eu fiquei pirada naquilo. Eu falei, eu vou, né? Fui pesquisar, saber quem era o Candeia. Foi daí que nasceu a Tereza Cristina, compositora e cantora. E aí, nessa época, eu fiz vestibular de novo para literatura brasileira, e não literatura inglesa e norte-americana. E aí comecei a falar português na sala de aula. Fui ter aula de cultura brasileira com um professor argentino, que era a pessoa que ficou com todo o espólio do Gilberto Freire. E aí, na sala de aula, o professor ele começou a ler o Gilberto Freire, que eu respeito pela pesquisa que ele fez daquele Brasil colonial. Só que o olhar do Gilberto Freire, a gente não pode esquecer que é um olhar da branquitude. Quando chegou no momento em que ele começa a falar que a miscigenação amenizou a relação entre o senhor de engenho e a escrava, eu fui obrigada, falei, professor, mas isso não era romance, isso era estupro. Na aula, todas as vezes em que esse assunto vinha, a gente não se dava muito bem. Eu fiz a minha monografia sobre o Casagrande Senzala e ele me passou com 8 e ele fez questão de escrever na monografia: você não ganha 10 porque a gente discorda do nosso ponto de vista. Eu fiquei muito revoltada e fiz uma letra, uma música chamada Pedro e Teresa. Um escravo com o nome de Pedro e Teresa, uma senhora da Casa Grande, que está lá com a filha passando mal, que na hora que a filha tem febre, ela leva a filha até a senzala para rezarem a filha dela e tal. E o Pedro era aquele escravo que é bonzinho, falava calmo e conseguia entrar na casa, sabe? Uma pessoa mais cordial, assim. Eu fiz essa música virada na raiva, porque eu fiquei muito revoltada com aquilo e aquilo está num livro, e esse livro é tão importante para a cultura brasileira, que é importante, né? O Casagrande Senzala. Muitos relatos ali são importantes para a gente, mas eu nunca consegui engolir essa coisa dessa relação ser uma relação de amor, que a última coisa que teve foi amor. Então foi aí assim, eu lembro que eu fiz o Candeeiro, Pedro e Teresa. Quando eu vi, eu já tinha virado meio compositora e eu já estava pesquisando sobre a obra do Candeia. E aí, quando eu encontrei o disco Axé, que começa com Um Dia de Graça, em que ele faz uma invocação no início da canção, que é um tambor, e é um tambor que é um tambor, é como se estivesse batendo meio um jongo, mas é um tambor, uma batida de anunciação. É como se ele fosse falar uma coisa muito importante. Dum, 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 dum.
Parece, alguma coisa vai acontecer. Quando você ouve aquele tambor ali, alguma coisa vai acontecer. E aí ele vem, irmão, axé, olha o sol de frente, levante a cabeça. Olha, esse início dessa canção, e até hoje, é um negócio assim, forte demais, sabe? E aí, quanto mais eu pesquisava sobre a obra do Candeia, eu ia me reconhecendo naquilo e aquele valor que ele dava ao povo negro, aquele valor passou a ser meu. Só para você entender como é, assim, tem uma música que é Sim, a Dona da Casa, no álbum Samba de Roda. Sim, a dona da casa me dê permissão, sim, a dona da casa me dê permissão, mas só vim aqui para te ver, crioula. Meu pai falava assim, essa música é para você. E eu falava para o meu pai, eu não sou crioula. Eu não queria ser aquilo, sabe? Porque quando eu ouvi essa palavra no colégio, ela queria dizer outra coisa. Então, essa palavra, para mim, ser chamada de crioula, e ele usa o crioula na canção de um jeito muito carinhoso, eu não queria ser. Eu não queria ser isso. E meu pai adorava falar que aquela música era para mim. A criança, ela é um molde, ela é um bonequinho de barro moldado pelos pais. Assim. O que essas crianças reproduziram na sala de aula comigo foi uma coisa muito forte para mim, que eu não vou esquecer nunca, porque me marcou demais. E mudou a minha natureza. Eu entrei para o colégio com 6 anos de idade, na primeira série. Eu gostava de poesia, eu era completamente extrovertida, fazia piada, e a reação da turma com a minha atitude extrovertida foi péssima. E ainda tinha um agravante, que eu gostava de fazer bagunça, mas eu tirava nota boa. E isso irritava mais ainda as pessoas. Então, eu cresci... Primeiro, assim, tudo que eu poderia falar para alguém que pudesse mostrar algum tipo de inteligência ou alguma coisa que eu construí, que eu fiz, eu não mostrava. Eu me recolhi, eu virei uma pessoa tímida, uma coisa que eu nunca fui. Eu fui ficando cada vez mais tímida, cada vez mais tímida. Quando eu comecei a cantar, então, eu não tinha coragem de olhar para frente. Eu cantava no Semente, as pessoas ficavam assim, né? Muito próximas de mim. Eu fechava o olho, porque eu não queria ver nas pessoas um olhar de reprovação. Eu achava que em algum momento ia aparecer alguém e ia falar, cara, sai daí. Você não é cantora, tá fazendo o quê nesse palco? Eu pensava isso, sabe? Eu me conscientizei de que eu criei esse personagem tímido e retraído e olhando para baixo, porque eu estava à espera de um ataque que ainda não tinha acontecido, sabe? E isso refletiu em várias atitudes minhas de vida. Não ter vergonha de mostrar o conhecimento, assim como eu sempre tive vergonha de mostrar as minhas músicas, de mostrar as minhas canções, que é o medo do julgamento, é o medo. Só que o julgamento seria um julgamento normal, a pessoa pode gostar da minha canção ou não, mas não, para mim, o que fica no meu subconsciente é uma agressão, é uma fala que me deprecia. Eu consegui, graças a Deus, fazer o show em homenagem ao Candeia. Demorei 15 anos para fazer, porque não consegui patrocínio, e acabei fazendo na marra mesmo, do meu próprio bolso. Banquei um show com uma banda incrível, chamei o Paulão Sete Cordas, a gente chamou as meninas do Jongo da Serrinha, fizeram um coro com todos os músicos que eu queria, com o arranjo do Paulão. Eu fiz o show no teatro aqui no Rio, filmei o show e botei o show no YouTube, assim, como se eu estivesse entregando uma monografia, um trabalho, sabe? Que ano isso, Tereza? Hã? Que ano isso? Que ano foi isso? Isso foi 2013. 2013. Então, veja você, que ano incrível. Pois é. E 2013, porque foram 15 anos de procura de apoio, de patrocínio para fazer. Eu comecei a cantar em 98. E aí eu botei o show no YouTube e foi um alívio tão grande. Meu pai estava vivo, assisti o show, dediquei o show para ele.
poder mostrar a ele, pai, olha só, olha aqui, eu agora eu gosto de Candeia, eu ouvi o Candeia, eu gostei, assim, e faz parte de mim também, e eu devo ao Candeia tudo que eu sou artisticamente, porque se não fosse o interesse, o reencontro, o interesse de querer fazer um show sem ser cantora, porque eu não era cantora, eu acho que tudo teve um traço ancestral muito forte, porque a obra do Candeia me atravessou de um jeito que eu não consegui pensar em outra coisa. Eu queria fazer um show cantando aquelas músicas, para mostrar para o meu pai que eu conseguia entender o Candeia, que o Candeia era um compositor importante para mim. Assim. É um círculo de ancestralidade. Eu acho que quando a gente puxa, quando a gente chama pelo nosso povo, de alguma forma, a gente consegue construir um pedacinho desse círculo, sabe? Eu comecei a fazer isso quando eu fui reouvir o Candeia, quando eu conheci a velha guarda da Portela. Eu acho que quando eu troquei o meu curso de literatura inglesa para literatura brasileira, eu também já comecei a entrar na cultura, sabe? Assim, e a gente precisa fechar esses círculos e construir muitos outros círculos, porque, assim, existe uma guerra vindo. Eu não sei, eu posso estar muito paranoica, mas ela está vindo. Sim, eu acho que sim. Ela está vindo. The winter is coming. E ela está vindo de uma maneira invertida, porque a guerra branca, né, a guerra dos donos do mundo, né, que é o homem adulto branco, rico, poderoso, a guerra dele começa nos bastidores da sala dele, ele delega uma ordem para alguém, essa pessoa delega a ordem para outra pessoa, e aí vai pá, até o mais fudido que vai lá e aí atira um contra o outro. Sim. A nossa guerra ela está sendo construída ao contrário. Primeiro a gente morre, primeiro a gente é alvejado, e aí essa morte causa uma revolta, e aí essa revolta bate no muro que tem milhões de contestações sobre aquela morte. Então, assim, quando esse número de pessoas revoltadas quebrarem esse muro, que será que ela é trabalhador? Estava fazendo o que na rua? Cadê a mãe dessa criança que não está com ela? Ah, mas do policial morto ninguém fala. Quando acabar, quando esse muro cair, não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que para derrubar esse muro, sabe? Só que, assim, o povo preto já está nessa guerra, que ele não pediu para acontecer, mas ele já está nessa guerra. Ele já está morrendo, ele já é alvo, sabe? E a gente está numa guerra desigual. Porque a gente não tem revide. Não tem revide. Exato. É só de lá para cá. Em algum momento, essas vozes vão se levantar, gente. Não é possível. Não é possível. Não é. Nós somos guerreiros, nós somos resistentes. Todos os adjetivos para designar força contida está no negro, de uma coisa meio fantasiosa. Por quê? Porque eles acham que a gente aguenta tudo. Sim. A gente é forte por causa disso. Sim, eu não aguento mais falar, não, mulheres guerreiras. Eu não quero ser guerreira, eu quero ser frágil. O que ela mais queria era ser distraída. E morre de bala perdida. Sim. A gente não pode ser distraído, a gente não pode sair na rua, a gente não pode se dar esse luxo. Sim. As crianças não podem se dar o luxo de brincarem na rua.